Senhoras e senhores, autoridades presentes, a todos, bom dia. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas que aqui estão. Muito obrigado. Neste momento, nós vamos começar uma entrevista coletiva com o prefeito Luciano Barbosa, reeleito para mais um mandato, inclusive com expressiva votação. 100.890 votos. Eu acho que vale a pena repetir, né, gente? Vale a pena repetir. Votação de 100.890 votos. Percentual de 85,04% dos votos válidos. Isso significa dizer que esta gestão ficará conduzindo Arapiraca por mais 4 anos. Esse é um desejo dos eleitores de Arapiraca, das eleitoras deste município, enfim, do nosso povo. Nós, a partir desse instante, queremos também agradecer a todos os órgãos de imprensa que aqui estão. Daqui a pouco cada um vai dirigir a sua pergunta e eu já posso passar algumas diretrizes para os senhores e as senhoras da imprensa. À medida em que a gente chamar, os senhores vão até esse local, à nossa direita aqui. Ao chegar ao microfone, se identifica e identifica o órgão pelo qual o senhor, a senhora está trabalhando e, consequentemente, dirige a pergunta para o nosso prefeito. Ok? Queremos registrar as presenças, nesse instante, do nosso prefeito Luciano Barbosa. Podem aplaudir. Também do deputado federal, presidente da nossa Câmara Federal, deputado Arthur Lira. E do nosso Iali Fernandes, coordenador de campanha e presidente municipal do MDB. A partir de agora, a palavra do nosso prefeito, Luciano Barbosa. Bom dia a todas e a todos. Eu quero começar minhas palavras com os agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade única de ser prefeito de Arapiraca pelo 4º mandato, pelo voto popular. Nesse agradecimento eu quero dizer que durante essa minha vida inteira Deus tem me dado mais do que mereço, não é? Pelas oportunidades da vida que já tive. Já seria bom demais ser 3 vezes prefeito de uma cidade como essa e ter essa oportunidade pela 4ª vez é uma coisa impressionante. E quero também agradecer ao povo de Arapiraca pelo reconhecimento, pelo carinho, pela manifestação de apoio traduzida em voto, com essa expressiva votação, ao tempo em que, nesse meu agradecimento, o meu reconhecimento da responsabilidade imensa que pesa sobre as minhas costas de corresponder às expectativas geradas por cada voto dado. Não é brincadeira você ter 85% da votação de uma cidade de 240 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio porte, uma cidade que, como nós conhecemos, bastante exigente, que exige muito dos seus gestores, e é uma cidade que tem um dinamismo econômico muito forte, e isso requer desafios do setor público para corresponder. Então, os meus agradecimentos são acompanhados de dizer publicamente do nível de responsabilidade que eu reconheço que tenho nesse momento, de ter que trabalhar dobrado para poder, ao final do meu 4º mandato, eu olhar para trás e honrar o voto dado por essas pessoas, pelos mais de 100 mil eleitores. Meu propósito
é que nenhum deles se arrependa do voto que deu. E que a gente possa, como fez da eleição passada para cá, ainda aumentar a expectativa das pessoas em função da gestão. Para isso, eu também quero registrar o meu agradecimento, não, mas os meus parabéns, parabenizar o Tribunal de Justiça Eleitoral pelo comportamento nessas eleições, particularmente em Arapiraca, onde eu pude presenciar, nas pessoas dos juízes eleitorais, que foram os responsáveis para conduzir esse processo de eleição no nosso município, que se deu de uma maneira tranquila, que foi dentro de uma disputa normal e que o comportamento da Justiça Eleitoral foi exemplar. Então, eu queria parabenizar o comportamento da Justiça Eleitoral nesse processo eleitoral que nós temos. Nesses meus agradecimentos, eu quero fazer um agradecimento todo especial aos candidatos a vereadores, todos os candidatos. Isso é uma batalha, né? A batalha eleitoral. E essa batalha nós contamos com soldados. E aqueles que vão para o campo estão ombreados conosco, lutando, entrando de casa em casa, conversando com as pessoas. São, entre outros, mas particularmente os candidatos. E quero dizer que parabenizo especialmente aqueles que não lograram êxito, aqueles que não foram os vitoriosos, que não estão nas 19 cadeiras, mas que são tão ganhadores como os outros. Por quê? Porque nós vencemos. Vencemos conjuntamente, vencemos no plural, não é? Não é um governo singular, é um governo que vai ser tratado no plural, onde as pessoas vão ter acesso democraticamente para discutir os problemas da cidade, a gente escolher as melhores soluções e a gente poder enfrentá-los para que a gente possa honrar o compromisso que nós temos com a cidade de Arapiraca. Aproveitar para dizer que, durante essa campanha, quero também agradecer aos partidos coligados que se juntaram a nós. E agradeço a eles todos em nome daquele que coordenou essa campanha, que foi o Iale Fernandes, o presidente do MDB, partido ao qual pertenço. Nesses agradecimentos, agradecer assim penhoradamente a cada partido que colaborou conjuntamente conosco, ao MDB, ao PP, ao PSB, ao Podemos, ao PT, que foram os partidos que tiveram conosco e lutaram junto conosco nessa batalha. Quero dizer a vocês que, durante a campanha eleitoral é uma coisa muito linda, porque ela é a festa da democracia. É ali onde se expressam todos os sentimentos da vontade da população, e você, como líder político, você, como candidato, você tem que estar ali, antenado, interpretando o sentimento do povo, até para, depois das eleições, uma vez logrado o êxito, você poder saber o que vai fazer. Então, eu quero dizer que eu andava ali em cima daquele caminhão, quem acompanhou a campanha sabe, nós percorremos toda a cidade de Arapiraca, zona rural e zona urbana. Todo o município foi contemplado. Cada lugarzinho que a gente ia, eu vi muita coisa que foi feita. Eu vi creche feita na zona rural, como nós tivemos já, como aquela das Batingas. Eu vi creches sendo feitas nos residenciais, como no residencial do Agreste, no residencial Nossa Senhora Aparecida. Creche ainda em construção, mas ultimando o seu trabalho lá no Manuel Teles. Ginásio de esporte que foi feito no Manuel Teles. Vi mais de 240 quilômetros de asfalto dentro de Arapiraca, o que é mais do que daqui para Maceió. Pavimentos de ruas com calçamento, como na Brasiliana, ali no Santa Esmeralda e em outros bairros. Vi também que está em andamento outros bairros sendo contemplados, como o Planalto, o Verdes Campos, Guaribas. Vi escolas que foram reformadas, outras construídas, ginásios de esporte espalhados pelo município de Arapiraca.
E sei que a síntese de tudo isso me deixou no sentimento de que a gente tentou fazer o que podia. Eu não fiz tudo, e eu costumei dizer isso na campanha. Tudo só quem faz é Deus. Mas eu fiz tudo o que pude. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas durante esse percurso, eu não só olhei as coisas boas, eu também olhei as coisas ruins. Há muita rua por calçar. Há muita coisa por fazer na cidade de Arapiraca. E eu reconheço as minhas limitações. E esses próximos 4 anos, nós vamos trabalhar dobrado para que aquelas pessoas que tiveram o sentimento de dizer assim, eu vou votar nele pelo que ele fez, imaginando que ele também vai fazer aqui na minha rua, aqui no meu bairro, aquilo que ainda está faltando. E nós vamos mapear isso daí. Eu aproveitei a campanha toda para, de cima do caminhão, eu observar tudo isso. Observei que ainda existem bairros que precisam ser contemplados. Entre eles, a Nova Esperança. É um desejo enorme do bairro da Nova Esperança que seja contemplada as ruas que ainda faltam com a pavimentação. Há outros que precisam também ser feitos. Entre eles, há uma dívida social enorme com um conjunto habitacional chamado Residencial Vale do Perucaba, que nós precisamos resolver. São desafios da próxima gestão. São compromissos pós-campanha que eu estou falando. Não é conversa de demagogia. São coisas que a gente tem que colocar no nosso caderninho como prioridade da cidade para que a gente possa fazer. Mas tem algumas coisas que são indutoras do desenvolvimento econômico. E eu acho que esse é o grande papel de quem administra uma cidade como Arapiraca. Porque se a gente deixar, se a gente fizer a nossa parte, o empresariado faz a dele. Porque o empresariado de Arapiraca é arrojado, é trabalhador, é desenvolvimentista, é um empresariado que venceu a pandemia de uma maneira magistral, sobreviveu a tudo isso, uma crise na humanidade inteira, e o município de Arapiraca saiu do outro lado, forte, vigoroso, destemido, por conta do seu empresariado e do seu povo trabalhador. Cabe ao setor público, então, fazer sua parte. Nós temos alguns grandes desafios que são obstáculos para destravar alguns problemas que podem ainda acelerar mais o desenvolvimento do nosso município. Entre eles, eu colocaria 3, que seria o saneamento básico da nossa cidade. Nós precisamos resolver isso. Eu tive reuniões com a Casal. Eu acho que a Companhia de Água e Esgoto do Estado de Alagoas tem dificuldades, como empresa, de resolver os problemas de infraestrutura hídrica do município como município de Arapiraca. Eu tenho um conhecimento técnico suficiente para enxergar isso daí, mas não precisava desse conhecimento. A população percebe que, tanto do ponto de vista do abastecimento da água, como também do ponto de vista do esgotamento sanitário, esse é um gargalo para o desenvolvimento econômico do nosso município, que nós precisamos resolver. Inclusive, isso, com o aumento do perímetro urbano da nossa cidade, é um problemão que a gente tem que ter ele como um ponto focal de atenção. Temos o transporte coletivo de massa. Nós precisamos construir uma matriz de transporte coletivo para o município de Arapiraca, com suas linhas de canto a canto, que possa facilitar a vida do trabalhador, para que ele possa se deslocar da zona rural para a zona urbana, de bairro para bairro, de uma maneira mais fácil, mais ágil, com ônibus que sejam condizentes com o século XXI, com as necessidades urbanas que nós temos hoje. Nós iniciamos alguns projetos que precisam terminar, como a ciclovia do trabalhador, que tem 8,5 km, e que a gente já está com um percentual razoável feito, mas precisamos concluir. Para isso, eu quero assim fazer também. Não tenho como resolver esses problemas. O outro seria essa marginal do Riacho Piauí, que sai ali do Divã e atravessa a cidade de Arapiraca
e vai até o Blue Hotel, ali próximo do Blue Hotel, ali próximo, numa churrascaria chamada Labareda, Labareda, né? Labareda, e isso vai ser uma mobilidade urbana, vai dar condições a uma mobilidade urbana para o município de Arapiraca, que vai permitir um novo eixo de transporte para a nossa cidade. Eu não consigo fazer isso sozinho. São grandes ações de infraestrutura da cidade que a receita própria da Prefeitura Municipal não tem condições de atacar. E, para isso, eu preciso de pessoas do meu lado. Uma das coisas que foi uma feliz ideia, e Arapiraca abraçou, e Arapiraca entendeu essa necessidade, foi que uma cidade desse tamanho, ela não pode deixar de ter um deputado federal da terra. E eu sei o que isso significa. Hoje, antes eu apenas imaginava o que era isso. Hoje eu sei concretamente dessa necessidade. Uma cidade como a nossa tem que se juntar um pedaço do orçamento da União para resolver problemas que obstruem o desenvolvimento econômico do nosso município. Sozinhos, nós não conseguiríamos. Eu tive a felicidade de a gente fazer a eleição e colocar o Daniel Barbosa como deputado federal, que tem ajudado muito a nossa cidade. Mas eu quero aqui também declarar publicamente que uma das pessoas que mais ajudou o município de Arapiraca com esforço, com articulação, com política, mas, sobretudo, com o orçamento da União, foi o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. E eu fiz questão de, nesse meu primeiro pronunciamento, telefonar para ele, convidá-lo para vir, para que ele participasse desse processo do início, para poder registrar publicamente o reconhecimento que eu tenho do papel do deputado federal Arthur Lira nesse processo de construção dessa nova Arapiraca. Esses corredores de transporte, digamos assim, ou esses corredores de mobilidade urbana que nós estamos criando, tem recursos da Codevasf, tem recursos do Daniel e tem recursos do deputado federal Arthur Lira. Não fosse isso, nós não conseguiríamos com recurso próprio, ou conseguiríamos muito lentamente o que Arapiraca não comporta pelas suas necessidades. Nós não conseguiríamos naturalmente fazer o que nós estamos fazendo. Então, eu quero, deputado Arthur, agradecer o apoio do PP, que foi fundamental para a minha campanha, mas dizer que, quando se trata de reeleição, eu disse isso numa entrevista anterior, nós praticamente estamos fazendo um plebiscito com a população, onde a população está julgando a gestão em curso, se ela vale a pena continuar ou se tem que trocar de gestor. Então, a sua colaboração para que a minha gestão desse certo, logicamente, me ajudou bastante a ter os mais de 100 mil votos que nós tivemos, comprovando a realidade do município de Arapiraca. Então, esse agradecimento fica aqui de público a você. Como tenho que agradecer ao deputado federal Paulão, que também nos ajudou nesse processo, e ao senador Rodrigo Cunha, que tem ajudado também com emendas do orçamento. O senador Rodrigo Cunha, recentemente agora eleito vice-prefeito do município de Maceió. Dito isto, eu abro para que a imprensa possa fazer suas colocações e, ao longo da nossa conversa, a gente poder, então, esclarecer mais alguns pontos que sejam importantes serem colocados. Acho que a gente poderia passar a palavra para o Iali e para o deputado federal Arthur Lira, e, em seguida, a gente abrir para perguntas e respostas. É um encaminhamento que eu faço. Bem, senhoras e senhores, amigos da imprensa aqui presentes, todos, enfim, que estão nos acompanhando, ouvimos as palavras do prefeito Luciano Barbosa, prefeito reeleito, conforme já foi dito diversas vezes. Na sequência, nós vamos ouvir agora o nosso
Yali Fernandes, coordenador de campanha e presidente municipal do MDB. Com a palavra, portanto, Yali. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui nosso presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e nosso prefeito reeleito aqui com mais de 100 mil votos, Luciano Barbosa. Hoje, depois de uma festa linda da vitória, como a de ontem, hoje eu acordei com o prefeito, eu não sei realmente o que é que esse rapaz aqui toma. Já acordei com ele, 7 da manhã, ligando. E Ali, eu quero agradecer, a imprensa já está convocada, está tudo certo. Bora lá que eu quero agradecer o povo de Arapiraca e quero fazer uma coletiva. E a gente realmente correu para estar aqui hoje, com todos vocês da imprensa, para poder vocês ouvirem o que o prefeito Luciano Barbosa tem a falar. Mas hoje é um dia só disso, de agradecer e parabenizar realmente. Eu queria agradecer toda a equipe da coordenação da campanha. Eu e a Rosa Ângelo agradecem a todos vocês aí que participaram efetivamente dessa campanha. Foram todos os secretários envolvidos, toda a turma que se envolveu de corpo e alma nessa campanha. Então é só agradecer. Quero parabenizar o MDB, né, por ter feito 9 vereadores, a maior bancada da história de Arapiraca, de um partido. Mas vamos governar, o prefeito Luciano Barbosa vai governar junto de todos, e aqui a gente tem o apoio do PP, do deputado Arthur Lira também, que fez 5 vereadores, PSB, enfim, todos os vereadores eleitos, com certeza, o prefeito Luciano Barbosa vai governar com todos, e a gente realmente, como eu falei, só agradece, e agradece o povo de Arapiraca por confiar mais uma vez no prefeito Luciano Barbosa e nessa gestão, né? Porque, como o prefeito diz, ele é o gestor, mas tem por trás dele toda uma equipe que efetivamente trabalha dia a dia para deixar Arapiraca cada vez melhor. Então, são essas minhas palavras. Eu, mais uma vez, agradeço a todos e parabenizo aos eleitos e, como o prefeito disse, a todos que foram para a luta e não conseguiram êxito, mas que são todos uns guerreiros também. Muito obrigado e um abraço a todos. Palavras, então, de Yali Fernandes, na qualidade de coordenador de campanha, e certamente teve muito trabalho ao lado dos demais que participaram dessa luta, né, que sem dúvida alguma é uma grande luta. E também presidente municipal do MDB. Meus amigos, minhas amigas, companheiros de imprensa aqui presentes, todos, enfim, que estão nos acompanhando, é hora da gente ouvir o deputado federal, presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com a palavra a partir de agora. Muito bom dia a todos, a todas. Bom dia aos companheiros aí da imprensa, todos aqui que estão presentes, né? Parabenizar os vereadores que se elegeram, Luciano, que estão aqui, vereadoras que se elegeram também. Uma Câmara que renovou 12 dos seus vereadores e elegeu 7 estreantes, 7 novatos, alguns que reconquistaram a cadeira que alguém já tinha, mas com muita propriedade, uma Câmara renovada, eu penso que para melhor, não é? Uma Câmara mais homogênea, independente e, sem sombra de dúvidas, eu espero mais harmônica para que Arapiraca não perca um segundo de tempo na reconstrução, no adiantamento, no progresso que lhe é peculiar. Parabenizar o Luciano, é um prazer enorme, né? Eu tive aqui muitas oportunidades, lá no gabinete da prefeitura, em alguns eventos na rua, sempre com boas notícias e sempre, em todas as oportunidades, falando para a população de Arapiraca que acertou demais, né? Eu sempre, quem pegar minhas falas, vai sempre lembrar que eu disse: Arapiraca acertou quando elegeu o Luciano pela 3ª vez, quando conduziu para tomar conta dos destinos dessa cidade, porque ele tem os atributos necessários e imprescindíveis para um bom gestor. Ele planeja, ele pensa, ele se preocupa, ele realiza, ele cobra, ele é firme, né, Yali? Ele é duro quando tem que ser, mas ele é proativo sempre na correção de rumo da necessidade de uma cidade do porte de Arapiraca. Então, é histórica a votação, né? Você ter 117 mil votos úteis
e o Luciano ter quase 101 mil votos, 85%. No centenário de Arapiraca, o homem passou dos 100, emblemático. Parabéns ao povo de Arapiraca, pela sabedoria, pela inteligência, pela coragem, pelo discernimento de reconduzi-lo para mais 4 anos. E aí vem uma polêmica muito forte em Brasília, que é a discussão da reeleição. A gente acaba com reeleição, mantém reeleição, e fica esse peso, essa discussão. Mas a reeleição ela é realmente um plebiscito, como o Luciano disse, e eu penso que ela, em muitos casos, na maioria deles, ela é necessária, né? Porque o Luciano deixa um legado para Arapiraca e deixará um legado para Arapiraca como o maior gestor que essa terra já teve, e vai ter oportunidade, vai ter apoio, vai ter amigos. Tem um filho que é um guerreiro, um amigo pessoal, que todos em Brasília gostam, respeitam, que é o Daniel, um deputado de Arapiraca, feito e forjado para defender essa cidade, e tem feito, Luciano, isso com muita luta, com muito trabalho em Brasília, e vai repercutir aí no seu segundo mandato com muita expressão. Por quê? Porque Brasília tudo é médio e longo prazo. Nada acontece no estalar de dedos. A gente lá tem que trabalhar hoje para acontecer depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 2 anos. Então, na realidade, muitas coisas já vieram, mas muitas vão vir. Arapiraca ela é a cidade polo dessa região, do estado de Alagoas, é a porta de entrada do sertão, do médio sertão, do agreste, do Baixo São Francisco, de todos os lugares aqui. A gente sabe que as demandas são imensas e muitas vezes o passivo é muito maior do que o ativo. Então eu tenho muito orgulho de ser parceiro, amigo do Luciano. Conversamos muito, muitas vezes a gente brinca um com o outro, se completa, ele me dá uns conselhos daqui para cá, eu dou uns conselhos daqui para lá. Ele pega uns cacuetes meus, pega a maioria deles, e a gente sai se ajudando. Mas, na realidade, hoje, a gente fala aqui com um coração tranquilo de que o nosso Estado ele teve eleições ontem, onde a maioria esmagadora do resultado ocorreu com tranquilidade, eleições democráticas onde o povo exerceu o seu direito. Parabenizar mais uma vez aqui a todos os vereadores eleitos e aqueles que não conseguiram por participarem do processo. Acho que nesse jogo da democracia todos são imprescindíveis, quem vota, quem é votado, quem ganha, quem perde, quem vai governar, quem vai para a oposição. É assim que as coisas são construídas. O Yali, em seu nome, parabenizar o brilhante trabalho da equipe que coordenou, que faz sempre essas campanhas aqui de Arapiraca, são primorosas. As peças, a comunicação, as músicas, a arte de vender com orgulho que a Arapiraca produziu. Tem um vídeo que o Yali me mostrou ali há pouco, num ritmo mais de carnaval, tocado numa guitarra, onde ele apressa as imagens, e são tantas obras, tantas entregas, tantas realizações, que enchem os olhos rapidamente, em menos de 1 minuto, de tudo que foi feito e construído. E eu sempre digo, com o voto de quem vota. Porque quem modifica, quem transforma a sua cidade é quem vota. Quando a gente vota certo, como foi o voto no Luciano há 4 anos e ontem, é tranquilidade, é você ter previsibilidade de que os destinos das crianças nas creches, das crianças nas escolas, do atendimento à saúde, da programação com saneamento, com obras de investimento, com obras que façam, como ele disse, alavanquem a economia desta cidade, porque o empresariado daqui realmente é aguerrido, é empreendedor, é lutador. A cidade, a gente veio de manhã andando ali, ela já ferve no centro, está fervendo ali de gente caminhando, comprando, movimentando. Então é importante sim, e foi significativa a votação extraordinária em nível percentual, em nível absoluto, que Arapiraca deu a esse grande gestor, a esse homem que é qualificadíssimo em Arapiraca, em Alagoas e no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ser parceiro da administração, amigo do Daniel, estar lá com outros companheiros que ajudam também a Arapiraca, porque Arapiraca não é de ninguém, ela é de todo o estado de Alagoas. Ela é importante no cenário estadual, ela é importante no cenário do Nordeste, ela é importante no cenário nacional. De vez em quando, no esporte, a gente faz uma raiva no Palmeiras com o Asa. Quando a gente chega em São Paulo, a turma já fala logo de Arapiraca, principalmente os palmeirenses. Então, a gente, nesse contexto,
Eu estava ontem para viajar para Brasília e parabenizando. Eu fiquei muito feliz com o convite do Luciano, muito honrado em estar aqui no seu primeiro ato público de agradecimento e poder estar junto, agradecendo aos amigos e aos arapiraquenses e parabenizando, acima de tudo, pelo discernimento, pela escolha e pelo progresso, pelos dias que virão, de muita firmeza, de muito trabalho e de muita realização. Portanto, parabéns a todos que participaram diretamente e indiretamente, e para todos que nos ouvem aqui de Arapiraca, parabéns ao povo de Arapiraca pela excelente escolha que fez em reconduzir o Luciano para prefeito pelos próximos 4 anos. Parabéns, contem comigo, estarei lá como um soldado, atendendo às demandas deste município com muito prazer, com muito orgulho e com muita firmeza. Muito obrigado a todos. Palavras do deputado federal Arthur Lira. E agora chegou o momento propriamente dito da nossa entrevista coletiva. Nós temos aqui a relação dos órgãos de imprensa que estão presentes. Caso tenha mais e que não tenha chegado até mim, a pessoa, evidentemente, vai ter o mesmo espaço dos outros que a gente vai registrar aqui, ok? Presentes aqui, pela lista que a mim foi entregue. Rádio Líder FM, Rádio 96 FM, Opis TV, o site Já é Notícia e Rádio Gazeta. São esses, portanto, os órgãos de imprensa presentes. 7 segundos também presente. Então, como a gente já disse, eu vou repetir aquilo que disse no início, à medida em que o representante do órgão chegar aqui, se identifica e, consequentemente, faz a pergunta para o prefeito Luciano Barbosa. Vamos começar pelo nosso companheiro de imprensa, Jânio Barbosa, representando a Rádio 96 FM. Olá, muito bom dia a todos. Conforme já foi dito pelo José Rocha, mestre de cerimônia, bom dia a todo mundo. Parabéns ao prefeito Luciano Barbosa, mais uma vez permanecendo como prefeito da cidade de Arapiraca, ao deputado Arthur Lira, ao Yálio Fernandes, aos nobres vereadores que agora também vão iniciar a carreira na Casa Herbene Melo, aos que não conseguiram permanecer, mas o trabalho continua. O senhor prefeito Luciano Barbosa, ele destacou ontem, inclusive, quando chegou em sua residência, após os números oficiais, destacou praticamente o que ele recolocou agora há pouco, aqui para todos os presentes e para os demais amigos que fazem a mídia aqui da cidade de Arapiraca do estado de Alagoas. Alguns desafios pela frente, dentre eles essa questão da água, no qual você tocou ontem, mais uma vez, fez questão de frisar no dia de hoje. Podemos dizer que, além da questão da mobilidade urbana, da cidade de Arapiraca, que cresce assustadoramente com seus grandes desafios, e essa água que é tão preciosa e que o povo de Arapiraca tanto necessita e reclama em todas as emissoras e portais, podemos dizer que esse é um dos grandes desafios, ou o grande desafio de resolver, quem sabe, a partir deste ano de 2024, visando a próxima gestão, os 4 próximos anos, na questão do centenário de Arapiraca. Esse grande desafio. Muito obrigado. Agradeço a pergunta que foi feita, porque me dá também a oportunidade de esclarecer um pouco a minha intervenção inicial. Eu fiz algumas reuniões, essa preocupação já vem desde o primeiro mandato, o deputado Arthur Lira sabe muito bem disso, inclusive nós conversamos muito sobre isso, sobre a questão da água e do esgoto de Arapiraca. Há uns 90 dias atrás, eu fiz uma reunião muito boa com o governador Paulo Dantas, que é sensível ao problema. Coloquei para ele a importância de resolver a questão da água e do esgoto de Arapiraca. Ele se colocou à disposição para que a gente arranje um modelo onde a gente possa resolver isso o mais imediatamente possível. Reconhece que a situação da Casal para fazer as obras e os investimentos necessários no prazo que a gente requer tem dificuldades. E o que nós estamos negociando, o que nós estamos conversando e dialogando é para encontrar uma maneira, porque a concessão da Casal ela vai até mais de 2030. Então, nós precisamos discutir isso agora, levar a bom termo, para que a gente encontre uma alternativa para os investimentos financeiros que são necessários, para que a gente faça isso o mais rapidamente possível. E a gente já tenha um horizonte
onde nós possamos enxergar que Arapiraca vai ter água e esgoto decente para a cidade de Arapiraca como um todo. Um dos problemas que se gera com isso, ou a não ter isso, não ter água e esgoto da maneira que nós gostaríamos de ter resolvido, é a verticalização da cidade. É a construção de prédios de 10 andares, 11 andares, 20 andares. E quem trabalha com planejamento urbano sabe muito bem que um dos motivos do perímetro urbano de Arapiraca ser tão grande e o custo de manutenção da cidade, digamos assim, ser tão grande e aumentando cada vez mais, é exatamente pelo perímetro urbano que nós temos. Se esse perímetro urbano fosse menor, nós teríamos condições com a verticalização da cidade. Por exemplo, só para citar um exemplo aqui, mais rasteiro, para as pessoas terem uma ideia. Se eu pegar um prédio de 10 andares e eu deitá-lo, ele vira umas 2 quadras. Num prédio de 10 andares, eu só preciso de um poste na porta do prédio. Eu só preciso de uns 30 metros de calçamento. Se eu deitar esse prédio, ele vai virar dois quarteirões, digamos assim, ou um quarteirão que seja. Quantos postes eu vou ter que colocar? Quantos metros quadrados eu vou ter que fazer de pavimento? Quantos metros quadrados de varrição por dia, de coleta de lixo? Então, tudo isso é custo que você tem, mensal, de uma cidade, que aumenta com o aumento do perímetro urbano por conta da cidade não ser verticalizada. Além disso, a dificuldade do transporte para o trabalhador, que vai vivendo, o trabalhador vai sendo expulso do centro da cidade e vai vivendo cada vez mais na periferia. A distância que ele está do local de trabalho, que geralmente é no centro, vai dificultando e ele vai gastando mais com o mesmo salário que ele teria se nós tivéssemos um perímetro urbano menor. Então, isso aqui só para situar vocês do que significa resolver o problema da água e esgoto do município de Arapiraca. Não é só um problema sanitário, é também, e importante que seja, mas é um problema econômico, que nós precisamos resolver. Econômico tanto para o setor público, como também para o setor privado. Nós precisamos aumentar a renda das famílias, ou a disponibilidade da renda das famílias, para elas poderem consumir com outras coisas. Na medida que ela aumenta o custo de vida dela, ela deixa de consumir outros bens e isso prejudica a cidade como um todo. Então, é essa a questão do que, por que a gente acha que a questão do esgotamento sanitário e da água precisa ser resolvido. E eu volto a dizer, tive uma conversa muito boa com o governador Paulo Dantas, ele está sensível ao problema, discutimos algumas alternativas, que eu não vou publicizar agora, porque não são alternativas que a gente já fechou questão, então não adianta você dialogar em cima de coisas, de possibilidades, mas a gente já começou uma discussão que eu quero crer que a gente possa acelerar agora, depois fim do processo eleitoral, e nós vamos imediatamente discutir esse assunto e querer uma solução para esse assunto. Bem, amigos, na sequência dessa entrevista coletiva com o prefeito Luciano Barbosa, nós gostaríamos de convidar. A gente falou inicialmente que cada um que chegar se apresenta, como também fala do órgão o qual está representando nesse momento, mas evidentemente que a gente já tem a relação aqui dos representantes, no caso dos profissionais, como também dos órgãos de imprensa. Então a gente, neste momento, chama o Wendel Salustiano, ele que representa a Rádio Líder FM, o próximo a fazer a pergunta. Wendel, por favor. Bom dia, prefeito Luciano Barbosa. Bom dia, deputado federal Arthur Lira, ao IAL e todos os presentes. Prefeito Luciano, durante sua fala foram citados vários trabalhos já realizados, mas também serviços que precisam ser feitos ainda aqui na cidade. Significa dizer que o trabalho continua com a mesma intensidade no seu 4º mandato? Bom dia mais uma vez. Essa também é uma boa pergunta. É curioso, quando a gente está no processo eleitoral, acho que o Arthur vive isso muito, porque já participou de muitas eleições, então você está fazendo um calçamento numa determinada rua, por exemplo. Aí, lógico, você está ali na semana da eleição, aí você passa por lá e a pessoa diz assim, e vai terminar meu calçamento? Ou então a rua ao lado diz assim, vai fazer aquela rua e vai deixar a minha, quer dizer...
É como se dissesse assim, eu queria que fosse feito antes da eleição, porque eu não sei se depois da eleição você faz. Então eu quero dizer aqui publicamente, as nossas obras não vão parar. Todas as obras que estão sendo feitas, elas continuarão na mesma pegada. Na mesma pegada. Não tem descanso. Quem recebeu os votos que eu recebi, não tem o direito de fazer menos, tem que fazer mais. Então a gente vai trabalhar, minha equipe que se prepare, arregace as mangas para trabalhar mais. Por quê? Porque esse povo merece. E tudo, eu tenho a noção, falei isso em várias oportunidades, tudo que eu fizer é pouco em função de tudo que a cidade já fez por mim. Então eu tenho mais que trabalhar a exaustão para minimamente, ao final do meu 4º mandato, eu posso olhar para trás e ter a consciência do meu dever cumprido. E ter a consciência de que eu fiz tudo o que eu podia, no limite das minhas possibilidades. Para aumentar as minhas possibilidades, é que eu amplio o meu leque de alianças políticas. Que procuro o deputado Arthur Lira, que procuro o senador Renan Calheiros, que procuro o senador Rodrigo Cunha, que procuro o deputado Paulão, além do deputado federal Daniel Barbosa. Vocês vejam que eu não tenho aquele ciúmezinho que existe em alguns lugares, onde você diz assim, eu vou blindar Arapiraca e só vai ter voto para fulano ou para Beltrano. Não. Quem quiser ajudar Arapiraca é bem-vindo aqui. Vai ter condições de ajudar e a gente quer essa ajuda. Por quê? Primeiro porque Arapiraca é Alagoas. E aqui é uma locomotiva. Não é? Aqui, quando Arapiraca cresce, o estado de Alagoas todo induz o crescimento do estado de Alagoas como um todo. E nós precisamos desenvolver o interior do estado. Eu advogo a tese de que não desenvolver o interior do estado de Alagoas é muito ruim para a capital. É muito ruim para Maceió. Porque você dá a ideia errada de que se a pessoa for para lá, vai se dar bem, porque os investimentos estão sendo feitos lá. Aí você cria bolsões de miséria na capital, quando você poderia distribuir riqueza no interior. Então, nós precisamos democratizar o acesso às oportunidades de melhorar de vida no interior do estado de Alagoas. É assim que eu penso. E uma das cidades que pode produzir isso daí é a cidade de Arapiraca. Na sequência, nós convidamos agora para fazer a sua pergunta, representando a TV Opes, o repórter Walter Gomes. A palavra é sua, Walter. Bom dia, senhoras e senhores. Prefeito Luciano Barbosa, deputado Arthur Lira, senhor Iali Fernandes. Prefeito Luciano, agora que reeleito, quais são suas principais prioridades? O desenvolvimento de Arapiraca ele é nítido, mas no que se refere principalmente à questão da saúde e à infraestrutura, o que é que o senhor tem pensado, quais os caminhos a seguir nesse viés? Boa pergunta. Também, excelente pergunta, principalmente no que diz respeito à saúde pública. Saúde é sempre um tema sensível. Existe uma pesquisa, deputado Arthur, que é assim, virou historicamente exemplo para as pessoas. Há uma pesquisa que faz o seguinte, ela pergunta a você, o que é que você acha da saúde pública? A resposta imediata, qualquer lugar que você esteja, é que é ruim. Porque essa é a noção já cultural das pessoas. A segunda pergunta, da mesmo questionário, é a seguinte, você já usou a saúde pública? A maioria diz não. Então você nem usou, mas você já acha que é ruim. A gente tem, logicamente, problemas que precisam ser corrigidos, porque a demanda por saúde, num país como o nosso, não é num município como o nosso, num país de grande desigualdade social, o plano de saúde é o SUS. Se você perguntar quem tem plano de saúde, qual é o percentual da população que possui plano de saúde, é irrisório dentro de uma cidade como Arapiraca, dentro de qualquer cidade do Nordeste brasileiro. Aqui predomina o SUS. Não há como você ter um atendimento à população sem ter o acesso ao SUS. E é lógico que isso causa problemas para a gente. Mas nós precisamos melhorar a nossa atenção primária.
Aí é onde está o X da questão. Temos que fazê-la funcionar direitinho, impedir que haja filas na nossa unidade básica de saúde, criar condições para que aquelas requisições elas sejam atendidas tempestivamente, para que as pessoas tenham acesso aos exames. Na questão de medicamento, nós já evoluímos muito. Hoje nós compramos, só o ano passado, foram mais de 8 milhões de reais que nós compramos de medicamento. Temos que fazer a chamada higienização do cartão SUS, porque Arapiraca não pode estar pagando a conta dos outros municípios. Cada município recebe no SUS pela sua população, é por habitante. Então, Arapiraca tem que cuidar dos seus habitantes. E o que acontece normalmente, deputado, é que muita gente dá um jeitinho de encontrar um cartão porque tem um parente em Arapiraca, sabe que em Arapiraca, a nossa unidade básica de saúde tem médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem funcionando de segunda a sexta, aí a pessoa quer vir para Arapiraca. Só que quando você faz isso, uma cidade como a nossa, ao invés de você passar de você ter 240 mil habitantes, você passa a ter 300, 400, e aí a conta fica mais cara. Então, nós precisamos, cada município tem que cuidar do seu habitante, tem que dar as condições para que o seu habitante possa fazer o seu trabalho. Isso daí a gente vai ter que trabalhar. Acho que a coisa mais importante a se fazer é fazer funcionar da melhor forma possível a atenção primária. Nós temos uma história bonita de atenção primária no município de Arapiraca para o Brasil. Historicamente, é uma cidade que tem repercutido o seu trabalho. Inclusive, somos uma cidade que, nesse tamanho, tem 100% de área de cobertura da unidade básica de saúde pelo PSF. Então, isso não é coisa pouca. Isso é muita coisa. Então, a gente só tem que afinar as coisas, afinar o passo, melhorar, e melhorar cada vez mais, porque a nossa população merece. Continuamos com a nossa entrevista coletiva. Prefeito Luciano Barbosa respondendo as perguntas dos repórteres aqui presentes. Nós queremos convidar nesse instante o repórter Edival Moura, representando o site Já é Notícia. Edival, por favor. Bom dia, prefeito, deputado, Iali, a todos os presentes. Prefeito, para um novo mandato, o senhor já deixou claro a responsabilidade que a cada um desses mandatos aumenta com a população de Arapiraca, com o desenvolvimento dessa cidade. E gostaria de saber, já para esse próximo mandato, se existe a previsão de ampliação do número de secretarias ou mudanças na composição do que existe hoje, já que Arapiraca cresce e precisa também, como o senhor diz, que tem uma responsabilidade ainda maior com esse município. Basicamente é o seguinte, havia, alguns anos atrás, eu acho que o deputado Arthur sabe muito bem disso, deve ter uma repercussão lá em Brasília, nas discussões mais ideológicas, se o Estado tem que ser pequeno ou se o Estado tem que ser grande. Qual é o tamanho do Estado? O tamanho do Estado é aquele necessário para dotar de bens e serviços à população. Ele pode ser do tamanho que deva ser. A gente tem que fazer um diagnóstico da realidade, saber quais são os serviços que nós devemos prestar, se aquele serviço que nós queremos prestar, ele só pode ser suportado se tiver uma estrutura de uma secretaria, ou se pode ser suprido muito bem por uma superintendência, por uma diretoria, etc. Então, isso é coisa a se avaliar. A estrutura que nós temos é uma estrutura boa. Pode ser que a gente reduza? Pode. Pode ser que a gente aumente? Pode. Mas isso requer uma avaliação, um diagnóstico, que eu ainda não tenho. Mas a gente pode fazer isso até dezembro e a gente, então, ter ou uma estrutura nova ou manter a estrutura que nós temos, que tem tocado muito bem a Prefeitura Municipal de Arapiraca. Na sequência, nós gostaríamos de convidar, representando a Gazeta FM, a repórter Vilceia Melo, com a pergunta. Por favor. Ainda está desligado o seu telefone. Agora, vamos ver? Bom dia. Agora sim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o déficit habitacional
da cidade. A gente sabe que a cidade Arapiraca é uma cidade polo, né, atrai muitos investimentos, empreendedores, mas também muitas famílias que vêm aqui, né, tentando uma mudança de vida. Naquela região ali do Jardim das Paineiras, né, que eu passo diariamente por ali, e vejo que há muitas famílias já construindo barracos, não mais naquela área terrena, mas já quase dentro do pântano. Nós sabemos também que esse setor depende muito das políticas públicas do governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, né? Nós tivemos aqui o Brisa do Lago, inclusive, né, a presidente Dilma, à época, esteve aqui em Arapiraca para fazer o lançamento. Tem aquele outro residencial ali, eu acho que é Lagos do Sul, em frente, né, ao Brisa do Lago, no Olho d'Água dos Casozinhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o déficit habitacional em Arapiraca e se há alguma articulação política, já recursos garantidos para ampliação dessas moradias. Excelente pergunta, viu, Sé? No meu primeiro e segundo mandatos, eu construí muitas habitações. Se você olhar, por exemplo, o Brisa do Lago. O Brisa do Lago tem 1.999 casas, quase 2.000 casas. É quase mesmo, né? Não é um quase de 1.900, é 1.999. Então, são 2.000 casas que foram construídas no Brisa do Lago. Mais umas 1.000 ali no Vale do Perucaba. Outras tantas no residencial Nossa Senhora Aparecida. Outra lá no residencial do Agreste. Antes de ter o Minha Casa Minha Vida, nós fizemos o chamado Conjunto do Servidor. Existia uma portaria chamada Portaria 460, da Caixa Econômica Federal, que a gente fazia casinhas lá e tal, não sei o quê, e que, inclusive, não tinha contrapartida nenhuma. A pessoa que ganhava a casa ficava com a casa e tudo bem. Que foi feito esse Conjunto do Servidor. Esse Conjunto do Servidor foi uma ideia que nós tivemos à época, que na hora que nós fizemos todas as casas, aí a gente disse assim, bom, como é que a gente vai fazer? Não existia aquele critério, não existia o CAD único, não existia nada disso. A gente, então, fez uma opção de que aquele servidor que ganhasse o salário mínimo e não tivesse residência, que fosse dado para eles. E assim foram distribuídas essas casas. O Jardim das Paineiras, a mesma coisa. O problema hoje, que eu achava que ia ser no modelo que foi feito, que eu acho que a engenharia financeira habitacional do governo Lula anterior era muito melhor do que a engenharia financeira de hoje, porque na engenharia financeira anterior, você trabalhava com fundo de garantia, o empresário comprava a área, o empresário fazia o projeto, aprovava o projeto na prefeitura, submetia à Caixa Econômica, a Caixa Econômica, vendo que a prefeitura já aprovou, financiava o projeto, e o empresário pagava o terreno e pagava as casas. A gente entrava na fiscalização. E com isso foram construídas em Arapiraca quase 10.000 casas. Só os que eu estou falando para você já dá mais de 7.000. Então, o que é que aconteceu agora? Nesse novo Minha Casa Minha Vida, que eu achei que repetia aquele mesmo programa anterior, não é assim. Tanto que não está sendo construída a quantidade de casas que foram construídas no meu primeiro e no segundo mandato, não só por mim, mas nenhuma outra prefeitura está fazendo na mesma quantidade que fazia antes. Por quê? Porque o modelo é um modelo que, não posso dizer se é ruim ou se é bom, mas que não combate com a velocidade que a gente quer o déficit habitacional. No entanto, a gente tem ainda avançado em alguns pontos, porque esse ponto que você está levantando é fundamental. Eu não posso permitir que exista na nossa sociedade pessoas que não conseguem sobreviver. Eu acho que o maior papel de um gestor público, em qualquer cidade do Brasil, porque todas têm uma desigualdade social imensa, é atender primeiro as pessoas que mais precisam. É tocar a vida daquelas pessoas para melhor, de alguma maneira, com escola, com creche, com pavimentação e com habitação, para essas pessoas que precisam. Graças a Deus que a gente encontrou uma forma e estamos pagando com recursos de uma emenda do Daniel Barbosa a uma dívida social, não diria secular, porque secular está completando Arapiraca agora, mas eu diria uma dívida social imensa de décadas, que é com o lixão. Aquela comunidade do lixão, hoje, quem passar por lá,
vai ver que as casas estão sendo feitas. Quero mandar um recadinho para eles que também não vai parar por aí, que a gente está concluindo, vai terminar todas as casas e entregar todas as casas. E era uma dívida que nós tínhamos e era inconveniente para mim, era uma coisa que mexia com os meus brios e com o meu coração, você ir para um centenário de Arapiraca sem ter resolvido um problema de décadas do lixão de Arapiraca, onde o lixão saiu, foi feito o aterro sanitário e a população que vivia do lixo continuou morando lá, porque era um lugar onde ela já tinha se socializado, tinha se apropriado, tinha uma noção de pertencimento daquela área que você não vai expulsar, você deixa ali, mas você tem que dar condições de habitabilidade para aquela comunidade. E graças a Deus a gente conseguiu, não teve como colocar nesse PAC, da habitação, então a gente conseguiu, através de uma emenda do Daniel Barbosa, a fazer essas casas que estão sendo construídas hoje no lixão. São 100 casas, muito pouco perto do déficit habitacional de Arapiraca e muito pouco em comparação com o que a gente fazia quando tinha a outra engenharia financeira, com um outro recorte da política habitacional do próprio governo Lula no passado, que eu acho que deveria voltar. Eu não entendo quais são os empecilhos. Pode ser que exista um obstáculo que não tinha à época e passou a ter, até do ponto de vista econômico, para que não estejam usando a mesma estratégia de fomento, de financiamento para a habitação popular. Mas aquela foi a melhor engenharia financeira feita para a habitação popular da história do Brasil. Não teve Coab, não teve nada, nenhum programa habitacional foi tão eficiente quanto aquele programa habitacional do governo Lula de Minha Casa Minha Vida. Não teve, entendeu? Eu sou testemunha desse processo e sei que aquilo ali, a velocidade que deu, a forma como foi feita, que inclusive eu acho que se houver possibilidade, que deveria imediatamente voltar a ser como era. Entendeu? A mesma coisa que eu falo, para não dizer que eu estou falando de um presidente ou de outro, como a engenharia financeira feita para o Fundef, que depois se transformou em Fundeb, para levar a cabo os projetos de melhoria da qualidade da educação no ensino básico do Brasil, que foi feito por Fernando Henrique Cardoso. Bem, amigos, dando sequência às perguntas dos órgãos de imprensa aqui presentes, nós gostaríamos de convidar, nesse momento, o repórter Eric Balbino, representando os 7 segundos. Por favor, Eric. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, prefeito. Parabéns pela eleição. Boa tarde também, Arthur Lira, presidente, e Ali Fernandes. Aliás, bom dia, ainda são 11h30. Acho que está todo mundo com fome, eu já estava apressando o horário. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira é voltada para a área da educação. Hoje, Arapiraca Centenária é um polo de educação, tanto a educação básica como a educação superior, inclusive. A UFAL de Arapiraca completou recentemente 18 anos e a gente acompanha o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de investimentos na educação básica, sobretudo, né? Mas, durante a campanha, o senhor relatou um desejo de transformar a educação de Arapiraca 100% integral, em ensino em tempo integral. Eu queria saber quais são os planos para que esse sonho, esse desejo, seja realizado, seja concretizado, a importância da educação em tempo integral a curto, médio e longo prazo. E queria também já fazer uma pergunta na sequência. Muitos dos nossos internautas, logo após a sua vitória, já questionaram o município sobre concurso público. A gente sabe que existem 2 concursos públicos aí já em andamento, prestes a serem divulgados, que é o da Educação e da Guarda Municipal, mas muita gente também fala sobre o concurso público para a área da saúde e administrativa, se já existe um diagnóstico da municipalidade sobre esse assunto também. São 2 grandes e boas perguntas, e que eu precisava responder. E que eu não quis usar como instrumento de campanha na campanha eleitoral, porque parecia demagogia. Que, primeiro, é a questão do concurso. Concurso é para valer. A gente tem que ter concurso. Tem concurso na área da educação, concurso na área da saúde, concurso na Guarda Municipal, entendeu? Então, a gente vai ter que encontrar isso daí. Nós tivemos um problema no final do ano passado para o começo desse ano, que foi a mudança da lei de licitação. Já estávamos com o edital pronto, com um monte de coisa pronta e tal, e a gente, por algum motivo, as coisas não aconteceram no prazo certo, a burocracia às vezes é assim mesmo,
E a gente passou de um ano para o outro. Quando passou de um ano para o outro, precisava treinar o nosso pessoal de como seriam os novos concursos e as novas licitações. Tivemos que comprar cursos de Brasília para ser dado em Arapiraca. Eu acho que isso foi no Brasil inteiro. As pessoas tiveram que se readequar na compra de bens e serviços para o serviço público, de um modo geral. E a gente já estava na iminência de... Contratamos, inclusive, a empresa, é uma empresa que foi criada na época do Getúlio Vargas. Ela é do Rio de Janeiro, é o IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, reconhecido nacionalmente, inclusive pelas obras de planejamento urbano. Eu fiz questão de que fosse uma coisa extremamente séria, onde as pessoas pudessem ter a certeza de que ia ser um concurso sério, e isso daí está em curso. Eu não sei exatamente a data, mas quero afirmar aqui publicamente, esses concursos serão feitos, serão realizados, e não vão ser poucas vagas, serão a quantidade de vagas. Agora, essa quantidade de vagas é a necessária para o trabalho das pessoas. O poder público, ele não pode empregar mais do que necessita. Se isso acontece, você quebra o poder público, cria uma crise econômica no município e não resolve o problema do desemprego. Você aumenta. É uma coisa errada as pessoas pensarem que prefeitura pode virar penduricalho. Nós só temos capacidade de investimento. Por exemplo, obras que o presidente Arthur Lira tem colocado, como na Marginal do Riacho Piauí. Ele coloca um recurso, e muito, para a gente fazer a obra, nós fazemos uma licitação e tal, não sei o quê. Daqui a pouco apareceu, como apareceu nessa obra do Riacho Piauí, quem é da engenharia sabe, o estudo de solo, o solo podre. Aquele solo dali, a gente teve que tacar pedra, rachão, para poder chegar, estabilizar o terreno, para poder construir a estrada. Aquilo não tinha sido previsto. Ou eu tinha recurso próprio, que a Caixa não paga. A Codevas também não vai pagar se não tiver na planilha. Se não tiver já feito dentro do projeto, daquilo que a emenda orçamentária disse que pagaria. Então, ou você resolve o problema com recurso próprio, ou você vai ficar enganchado e a obra fica enganchada, e é por isso que tem obra que demora 20 anos para fazer. Então, nós precisamos realmente ter pessoas com capacidade, profissionais, técnicos, mas na quantidade certa para resolver os problemas de bens e serviços que a nossa sociedade precisa. E ser, aí sim, indutor do desenvolvimento econômico, e deixar que o setor privado resolva o problema do desemprego. Se a gente se meter nessa seara, a gente não vai para canto nenhum. Sobre a educação. Minha gente, eu acho que ninguém deve construir mais uma escola daqui para frente que não seja em tempo integral. Eu acho que o que melhora a vida das pessoas, na perspectiva do longo prazo, é a educação. Nós três estamos sentados aqui. E vocês aí? Se cada um parar para pensar, nós só estamos aqui pela quantidade de conhecimento que nós adquirimos. É lógico que você chega no nível de conhecimento, depois oportunidades aparecem, aparece mais para um, aparece mais para outro, você vai ali e vai aproveitando as oportunidades que aparecem na vida e você vai construindo sua própria história. Mas se você não tiver minimamente o conhecimento necessário para entrar nessa seara, você não consegue. Então, é difícil, muito difícil, você conceber que uma pessoa que não teve acesso à educação nenhuma possa competir de igual para igual com uma pessoa que teve todo o acesso à educação. Então, é uma judiação você privar as pessoas de terem acesso à educação. É um crime. Vou além, é um crime. Você chegar para uma criança de 7 anos de idade, de 6 anos de idade, que é de 6 a 14, de 6 anos de idade, e dizer para ela que não tem escola, ou que tem uma escola de péssima qualidade, e que o outro, porque nasceu num berço de ouro, vai ter uma escola de muito boa qualidade. Quando os dois chegarem a 18 anos de idade, as oportunidades da vida de um serão diferentes da oportunidade da vida do outro. E nós não podemos condenar as pessoas ao ciclo de pobreza. Nós devemos dar oportunidade a essas pessoas de romperem esse ciclo de pobreza. E elas só conseguem fazer isso pelas portas da educação. Ora, com a educação,
o mundo já está difícil para cada um, você imagine 100. Então, nós precisamos resolver esse problema. Aí sim, esse é um problema que o setor privado não resolve. Esse é um problema do setor público. Eu tenho 32 mil alunos. Nenhum empresário é capaz de dar vaga e botar a criança na escola e pagar professor e tal, para 32 mil alunos. E esse problema, uma vez resolvido, vai melhorar muito a mão de obra do setor privado, a qualificação do setor privado. Um dos motivos do Brasil estar muito atrasado é porque a nossa educação é uma educação do século XIX. Nós precisamos acelerar o processo educacional no nosso país. Não faz sentido um país como o nosso, que é metade da América do Sul, que tem um mar territorial que nenhum outro país tem, com água navegável, um litoral belíssimo, que tem todo tipo de solo, que tem todo tipo de minério, que tem petróleo, que tem tudo, e nós sejamos um terceiro mundo. Enquanto que você tem uma ilhazinha chamada de Japão, que está no primeiro mundo. Qual é a diferença aí? A diferença deveria ser estúpida para nós, de vantagem comparativa. Não é? Quem estudou economia sabe disso. Mas não. A vantagem é deles. Por quê? O que é que diferencia? É a educação. O valor que se deu é a educação. E assim foi na Europa, e assim foi em todo canto. Então, ou a gente ataca esse problema, ou nós não sairemos dessa situação de um ciclo vicioso de pobreza que o Brasil está eternizando. Então, eu acho assim. Aí você diz assim, mas você vai resolver esse problema do país inteiro? É quem conhece aquela historinha do passarinho, né? Que vai lá na floresta e bota com seu biquinho tentando apagar o fogo. Se cada um fizer a sua parte, a gente resolve o problema. Eu diria de outra forma. Tem uma senhora que diz uma coisa para mim que é a coisa mais interessante. Ela diz assim, se cada um varresse a porta da sua casa, o mundo seria limpo. É simples assim. Se cada prefeitura fizer a sua parte, se houver investimentos necessários no setor da educação, com seriedade, onde a qualidade da mão de obra também esteja ali, a gente pode resolver o problema da educação. Se bem que a educação, você não pode colocar todos os problemas nas costas do professor. Porque o professor trabalhar com uma camada vulnerável é diferente do professor que trabalha com um menino de classe média, cujo pai é formado, que dá uma boa educação familiar em casa, que já ensina a ler e escrever, que induz a leitura, enquanto que ali, em outros cantos, a situação é outra, muitas vezes de famílias desestruturadas. Então, educação é escola, família e sociedade. É esse tripé que pode mudar a história do Brasil. Então, ou a gente constrói essa realidade, cada um tem que fazer a sua parte, ou a gente não vai para lugar nenhum. Então, por princípio, a educação deve ser em tempo integral. E quanto mais vulnerável for a população, melhor que a educação seja em tempo integral. Bem, senhoras e senhores, feitas as perguntas de todos os órgãos de imprensa aqui presentes, nós gostaríamos de agradecer, primeiro registrar os órgãos, né? Rádio Líder FM, aqui representada pelo repórter Wendel Salustiano, Rádio 96 FM, representada pelo Jânio Barbosa, TV Opes, Walter Gomes, Já é Notícia, Erival Moura, Rádio Gazeta FM, Vilceia Melo, e 7 segundos, Eric Balbino. Hora de agradecer a todos, parabenizar, inclusive, os nossos repórteres pelo nível das perguntas, parabenizar também o nosso prefeito por responder com muita propriedade todas as perguntas que foram feitas. Claro, queremos também agradecer aos componentes da Secretaria de Comunicação, que, como disse o Iala aqui no início, apesar de ter sido muito rápido, mas também muito organizado à medida do possível. E aos ouvintes de cada órgão, o nosso abraço, ouvintes e telespectadores, né? A todos, muito obrigado. E, gente, claro, não poderíamos deixar de ouvir as considerações finais do nosso prefeito, Luciano Barbosa, com a palavra, por favor. Bom, eu quero dizer que algumas coisas foram muito importantes nessa campanha, para mim. Primeiro, o calor humano, as pessoas. Poxa, eu descia do carro ali, abraçava as pessoas, tirava foto. 2 segmentos da população me chamaram muito a atenção.
as crianças e os idosos. Foi uma coisa impressionante. Só quem participou da campanha, que estava lá, que viu a manifestação calorosa das crianças, decorando as músicas, querendo tirar foto, e dos idosos, me chamando, parando o carro, me chamando para descer, para poder, alguns deles, inclusive, com camisas da minha primeira eleição, e outros com fotos tiradas de outras eleições minhas. Isso aumenta muito a minha responsabilidade. Então, eu quero fazer esse agradecimento. E o outro, parabenizar as mulheres que fizeram uma bancada melhor, ainda precisa melhorar mais, mas já foram 3 mulheres eleitas, entendeu? É lamentar pela Fanny, porque é uma vereadora de mão cheia, uma mulher preocupada, que tem sentimento público, não é mais que é assim, política é isso mesmo, mas parabenizar as mulheres que foram eleitas e também, em nome das mulheres eleitoras que participaram da campanha, agradecer a participação da ex-prefeita Célia Rocha, que teve um papel fundamental. Ela foi 3 vezes prefeita, como eu, e participou do começo até o fim da campanha, tendo uma posição muito firme e que foi uma posição valorosa que me ajudou bastante no processo eleitoral. Então, eu queria fazer esses agradecimentos e agradecer ao povo de Arapiraca pelos votos, pela compreensão da gestão e dizer para eles que esse agradecimento não fica em palavras, que vai ser traduzido na prática por muito trabalho para que eu possa honrar o voto de cada um daqueles que votaram em mim. E parabenizar os vereadores eleitos, todos merecem nossos aplausos, estão todos aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz em ter uma bancada dessa, né? E renovar de que eu considero guerreiros, lutadores, e estamos juntos aqueles que, por algum motivo, não lograram êxito e não estão entre os 19. A batalha, não é? Nós vencemos a batalha, vamos governar juntos, tá certo? Muito obrigado a todos e um bom dia ou boa tarde para todos vocês. Agradecer mais uma vez a